Plutarco foi provavelmente o maior escritor do mundo antigo, tendo escrito 227 títulos. Destes, apenas 97 chegaram aos nossos dias. Ele é chamado de polígrafo, não o teste de mentira, mas por ter escrito sobre diferentes temáticas. Uma parte dos seus escritos recebeu o nome de Moralia, obras que abordam temas morais, destacando as seguintes: como distinguir o bajulador do amigo, como tirar proveito dos seus inimigos, como se tornar um líder, preceitos conjugais, da educação das crianças, do amor fraterno, do amor aos filhos, sobre a tagarelice. Se Plutarco vivesse nos dias atuais, ele provavelmente seria um grande escritor de autoajuda. Mas a principal obra de Plutarco é Vidas Paralelas, um conjunto de biografias que retratam as principais personalidades da antiguidade, responsável por fazer dele um dos escritores do mundo antigo mais lido atualmente. Para confeccionar essas biografias, ele usou uma estratégia bem criativa, escrevendo a biografia em pares, colocando um grego ao lado de um romano. Dentre as mais famosas, destacam-se Alcibíades e Coriolano, Teseu e Rômulo, Demóstenes e Cícero, Alexandre e César, Péricles e Fábio Máximo. Paro por aqui, pois o total das vidas paralelas são 23 pares biográficos. A estratégia de fazer biografias em pares deriva da sua concepção filosófica de que as virtudes representadas por uma pessoa poderiam aparecer novamente em outra, como as qualidades de Alexandre, que reapareceram em Júlio César. Mas há também um propósito político nessas biografias. Plutarco era um grego, orgulhoso de sua cultura, que viveu no Império Romano. Vez ou outra, um romano mais impertinente, talvez com um pouco de despeito, alfinetava os gregos, afirmando que não adiantou nada o saber filosófico, pois foram facilmente conquistados pelos romanos. Desse modo, parece haver, nas biografias paralelas, uma sutil mensagem para os romanos. Se vocês têm um general ardiloso e pouco confiável como Coriolano, os gregos também tinham o controverso Alcibíades. Se os romanos têm um grande orador, como Cícero, os gregos têm um mestre da retórica, chamado Demóstenes. Enfim, se os romanos têm Júlio César, os gregos têm Alexandre. As biografias de Plutarco foram muito influentes no mundo ocidental. Elas eram a leitura predileta de Napoleão Bonaparte e foram apreciadas por Shakespeare e Rousseau. Elas foram responsáveis até por criar uma expressão na língua portuguesa, os varões de Plutarco, significando uma pessoa ilustre, um exemplo de cidadão. Contudo, nos dias atuais, a expressão está sendo utilizada em sentido irônico. Então fique esperto, se alguém te chamar de um varão de Plutarco, provavelmente ele vai estar te trollando. Bom, o homem que mais falou da vida dos outros merece também que falemos um pouco sobre a sua vida. Plutarco nasceu no ano 45, já na era cristã, na cidade de Queroneia, que na época pertencia à província romana de Acaia. Ele nasceu numa família abastada, o que lhe permitiu que tivesse acesso a uma sólida formação intelectual. Ele frequentou a Academia de Atenas, uma das mais prestigiosas do mundo romano, onde estudaram personalidades como Júlio César, Cícero, Otávio Augusto, Marco Antônio e Nero. Plutarco foi aluno de Amônio de Atenas, um dos maiores especialistas na filosofia platônica de seu tempo. Após concluir sua educação, Plutarco viajou para vários lugares. Foi ao Egito, onde conheceu a famosa Biblioteca de Alexandria, viveu alguns anos em Roma, onde aprendeu latim e ensinou filosofia grega, sendo inclusive preceptor do futuro imperador Adriano. Frequentou altos círculos da sociedade romana, sendo amigo do imperador Trajano. Graças à intercessão de Lúcio Méstrios Floro, conseguiu a cidadania romana, mudando seu nome para Lúcio Méstrios Plutarco, homenageando a gentileza do amigo. Plutarco teve muito prestígio em vida, pois também conseguiu a cidadania em Delfos e em Atenas. Depois de sua estadia em Roma, retornou para sua cidade natal, Queroneia, onde exerceu várias funções públicas, embaixador, magistrado e sacerdote no famoso templo de Apolo, em Delfos, localizado a poucos quilômetros de Queroneia. Mas ele sempre retornava a Roma, onde suas palestras eram muito apreciadas. Graças a seus escritos, temos algumas informações sobre a sua intimidade.
Sabemos que ele não comia carne por motivos religiosos, já que acreditava que os animais também possuíam alma. Por isso, no tratado sobre comer carne, mostrou-se indignado com o primeiro ser humano a poluir sua boca com sangue e permitir que seus lábios tomassem a carne de um ser assassinado, colocando em sua mesa as formas mutiladas de cadáveres e alimentando-se diariamente de seres dotados de movimento, de percepção e de voz. Ser vegetariano não é necessariamente um exemplo de superioridade moral. Hitler era vegetariano, mas é admirável a defesa que Plutarco faz de um tratamento dos animais sem crueldade. Não sabemos se Plutarco foi um bom marido, mas ao menos ele demonstrou uma louvável sensibilidade escrevendo o texto, Consolação à Esposa, para amenizar o sofrimento da sua mulher Timóxena, abalada pela morte da filhinha de 2 anos. Ele relembra que a filha se apresentava a nós como a mais agradável dentre todas no abraço, a visão e a audição, e deseja que o seu pensamento habite e conviva conosco com muita alegria. Plutarco morreu em Delfos no ano 120, com 74 anos de idade. As principais características da sua concepção de história são: primeira, a história como biografia. Ao contrário de um Heródoto, de um Tucídides ou de um Políbio, que analisaram um acontecimento histórico importante, respectivamente as guerras médicas, a Guerra do Peloponeso e as guerras púnicas, o principal tema de interesse de Plutarco foi as biografias de gente famosa. Por isso surge uma dúvida: biografias podem ser consideradas obras históricas? Não há dúvidas de que a biografia de um Lutero, feita pelo historiador Lucien Febvre, ou de uma Rosa egípcia, uma ex-escrava que foi considerada uma santa popular no Brasil, biografada por Luiz Motti, são históricas. Por outro lado, é muito complicado pensar as biografias da Gretchen ou do Rafael Ilha como históricas. Mas o que distingue uma das outras? As biografias históricas são aquelas que possibilitam aprendermos não só meramente sobre a vida do indivíduo, mas sobre o contexto em que ele viveu. Nesse caso, os fatos biográficos esclarecem os fatos históricos. No caso de Plutarco, ele se mostra ambíguo. Às vezes ele define o seu trabalho como de um mero biógrafo, como quando afirma que, com efeito, não escrevemos histórias, mas vidas. Outras vezes, ele se define como um historiador, como quando afirma que nós que com a história nos ocupamos seriamente também a escrevemos habitualmente. A estudiosa de Plutarco, Maria Aparecida de Oliveira Silva, não tem dúvidas de que ele seja um historiador, pois ele conseguiu construir uma boa análise do contexto histórico por meio das biografias. A partir da biografia de espartanos ilustres, como é o caso de Licurgo, Lisandro, Agesilau, Agis, Cleómenes, Plutarco teria feito a história da ascensão e queda de Esparta. Segunda, a história como ação heróica. Para o historiador francês François Hartog, uma das características fundamentais do regime de historicidade do mundo antigo era considerar que as ações dos homens ilustres, os reis, os comandantes militares, os sacerdotes, os grandes filósofos, como as mais importantes para explicar as causas dos acontecimentos históricos. Em Plutarco, isso é bem evidente, pois sua narrativa exalta as peripécias e as façanhas heróicas dos personagens. Plutarco escolheu os seus varões a dedo, pois suas vidas foram determinantes para explicar a política, os costumes, as mentalidades e as instituições do mundo antigo. Esses indivíduos são especiais porque a história de suas vidas privadas se confunde com a história da comunidade em que eles viveram, como foi o caso de Júlio César. Eles são como titãs, cujas ações heróicas podem mudar o destino do mundo, como foi o caso de Alexandre. Enfim, Plutarco concordaria plenamente com a frase de Thomas Carlyle, de que a história é a essência de inúmeras biografias. Terceira, a história como mestra da vida. Plutarco pensava a história como conhecimento útil para guiar os homens, orientando-os para uma vida mais sensata. Nesse sentido, ele afirma: eu comecei a escrever minhas biografias tendo em mira o benefício dos outros, mas agora percebo que continuei o trabalho com grande satisfação e também para meu próprio proveito,
recorrendo à história como espelho que me ajuda a aprimorar e embelezar minha vida na medida em que observo as virtudes dos homens cujas ações eu descrevi. A história é como espelho que, por meio dos exemplos do passado, mostraria os nossos erros e nossas virtudes. A história seria a mestra da vida, para utilizar uma frase famosa do senador romano Cícero, um dos homens ilustres retratados por Plutarco. As vidas dos homens ilustres serviriam, em meio à escuridão ou à cegueira da existência, de pontos luminosos para que os leitores encontrem o caminho futuro em direção a boas máximas morais. Quarta, a história como meio de encontrar a verdade. Plutarco vê a si mesmo como continuador da tradição de Tucídides, segundo a qual cabe ao historiador fazer uma triagem dos eventos para mostrar suas causas verdadeiras. Ele afirma em Vida de Péricles: para quem nasce depois dos fatos, o tempo ido oculta os acontecimentos, e com isso parece ser inteiramente difícil e sofrida de se executar a tarefa de um historiador em estabelecer a verdade dos fatos. A tarefa do historiador é sofrida porque sua função é descobrir as causas profundas por trás das ações humanas. E para isso, ele teria que fazer uma triagem das fontes, selecionando as mais confiáveis e descartando as duvidosas. Plutarco, no texto Malícia de Heródoto, critica o historiador de Halicarnasso por falta de confiabilidade. Esse homem é um escritor de mão cheia e seu texto é agradável e há graça, força e frescor em suas narrativas. Mas o que ele narrou foi uma fábula, como se fosse um aedo, respaldado não no conhecimento rigoroso, mas na melodia e na habilidade. Incontestavelmente, esses recursos também fascinaram e conquistaram a aprovação de todo mundo. Apesar de uma escrita fascinante, Heródoto não serviria como modelo de um bom historiador, pois ele não se preocuparia com a verdade dos fatos. Quinta, a história como permeada do fabuloso. Plutarco desempenhou a função de sacerdote no templo de Delfos, e embora tenha em alguns momentos criticado a superstição que faz com que os homens cultivem a falsa opinião de que os deuses lhe causam males, ele se mostra bastante crédulo em relação à presença do sobrenatural na história. Algumas de suas biografias retratam personagens cuja existência real se confunde com o mito, como é o caso de Teseu e Rômulo, os fundadores míticos de Atenas e de Roma. Mas mesmo quando se trata de personagens reais, Plutarco mistura história e mitologia. No caso da biografia de Alexandre, por exemplo, ele afirma: é coisa tida como inteiramente certa que Alexandre o Grande, pelo lado paterno, descendia da raça de Hércules, através de Carano. Para Plutarco, Hércules não era um personagem para divertir crianças, mas possuía existência histórica real. É verdade que a credulidade de Plutarco não é absoluta, e ele duvida que Alexandre tenha mesmo se encontrado com as Amazonas. Plutarco também afasta-se da concepção trágica dos gregos de que a história humana era determinada pela fortuna. Como Políbio, ele acreditava que o homem competente poderia desamarrar os nós tecidos pelas moiras. É o caso de Alexandre, a quem a fortuna cedia a todos os seus empreendimentos. Enfim, a obra de Plutarco, pela sua dimensão e significado, é um dos grandes monumentos culturais da humanidade. Montaigne o considerou como o autor mais perspicaz do mundo. E Rousseau elogiou suas biografias por pintar os grandes homens nas pequenas coisas. Evidentemente, as suas obras têm falhas, mas como ele mesmo disse, encontrar defeito é fácil, mas fazer melhor pode ser difícil. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.